O imposto sobre a riqueza parece uma ideia simples, né? Mas e se por trás disso existisse um efeito dominó que, no fim das contas, prejudicasse a economia como um todo? Hoje, a gente vai explorar exatamente essa perspectiva com base na análise de Thomas Sowell para entender as possíveis consequências inesperadas. Certo, então qual que é o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender essa relação entre imposto, riqueza e emprego. Depois, vamos mergulhar no que é o capital e por que ele é visto como motor dos empregos. Também, vamos desmistificar essa ideia de riqueza, que não é bem o que parece. E, claro, vamos ver exemplos práticos e, no final, entender como funciona esse tal efeito dominó. Vamos começar então. Seção 1, Imposto, Riqueza e Emprego. A ideia aqui é definir a questão central de toda essa discussão. E a pergunta que norteia toda esta análise é essa aí. Será que um imposto pensado para taxar os mais ricos pode, de forma quase irônica, acabar prejudicando a criação de empregos para todo mundo? É uma pergunta bem provocativa e é isso que vamos investigar. Olha só, e a tese central aqui é surpreendente. A ideia é que o imposto não prejudicaria o emprego de forma direta, sabe? Mas sim indiretamente. E como? Ao diminuir o capital disponível para investir. Essa conexão é o ponto-chave de todo o argumento. Certo. Próximo ponto. Seção 2. Capital, o motor dos empregos. Para a gente poder entender o argumento completo, primeiro a gente precisa ter clareza sobre o que afinal é capital nesse contexto. Então, o que é capital segundo essa visão? Olha, não é só dinheiro na conta, não. É muito mais que isso. É o conjunto de tudo que foi acumulado para produzir. As máquinas numa fábrica, a tecnologia, o financiamento, enfim, tudo aquilo que é absolutamente essencial para que bens e serviços sejam criados. E esse esquema aqui deixa a lógica bem clara. O ponto central é que empregos não surgem do nada, por decreto. Eles são, na verdade, a última peça de um quebra-cabeça. Um processo que começa com a acumulação de capital, que depois vira investimento na produção e só aí, lá no final, resulta na contratação de pessoas. Vamos para a seção 3. Riqueza não é dinheiro parado. E essa distinção aqui é fundamental, porque a forma como a gente enxerga a riqueza muda completamente o jogo. Agora, essa parte é muito interessante. O slide mostra bem essa diferença. A percepção que muita gente tem é o quê? Uma montanha de dinheiro parada num cofre. Mas a realidade econômica, de acordo com essa análise, é outra. Riqueza, na verdade, são ativos que estão produzindo alguma coisa. As empresas em si, o maquinário, as ações que financiam toda a operação. E aí vem a consequência prática disso tudo. Pagar o imposto sobre esses ativos não é como simplesmente tirar dinheiro do banco. Para conseguir pagar, os donos desses ativos teriam que vender uma parte deles. Vender ações, máquinas, talvez até parte da empresa. E o que isso significa? Na prática, significa diminuir o capital que alimenta a economia. Ok, agora vamos entrar no fator humano da coisa. Seção 4, incentivos versus intenções. A questão aqui é a seguinte, independentemente das boas intenções por trás da lei, como é que as pessoas realmente reagem ao imposto desses? E o princípio central aqui, retirado da fonte, é este. Incentivos importam mais do que intenções. O que isso quer dizer? Que os resultados na economia não são guiados pelas boas intenções de uma política, mas sim pelos incentivos, pelos estímulos que ela cria para as pessoas agirem. E o que isso significa na prática? Bom, segundo essa análise, o imposto acaba criando um incentivo para não poupar. Ué, por quê? Porque ele meio que penaliza quem reinveste o dinheiro, ao mesmo tempo que recompensa quem decide gastar tudo imediatamente. E não para por aí. Ele também incentiva a busca por maneiras de levar o capital para outros países, ou de usar brechas na lei para evitar o pagamento. Mas essa teoria toda já foi testada no mundo real? Bom, isso nos leva à seção 5, a experiência europeia. Um precedente histórico bem importante para essa discussão. A análise aponta justamente para a Europa. Vários países por lá tentaram implementar impostos sobre a riqueza e, depois de um tempo, acabaram voltando atrás. E os problemas observados foram quase sempre os mesmos. Olha só, a arrecadação foi bem mais baixa que o esperado, muito capital fugiu para outros países, o investimento dentro de casa caiu e, no fim das contas, o crescimento da economia foi prejudicado. Ok, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Seção 6, o efeito dominó na economia. Aqui a gente consegue visualizar a cadeia completa de causa e consequência. E aqui está o tal efeito dominó em ação, passo a passo. Tudo começa com a criação do imposto. Esse imposto, como vimos, reduz o capital disponível na economia. Menos capital significa menos investimento em produção, em novas máquinas, em tecnologia. Com menos investimento, a produtividade da economia como um todo cresce mais devagar. E lá na ponta final, uma economia menos produtiva simplesmente precisa de menos gente trabalhando. Ou seja, a demanda por mão de obra diminui. Então, para resumir o argumento que foi apresentado, a grande questão levantada aqui não é se o imposto empobrece os ricos, é que ele pode, na verdade, empobrecer o próprio processo que cria empregos para todo mundo, ao desgastar o capital que financia a produção. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Além da questão dos empregos, que outros efeitos indiretos, às vezes sutis e inesperados, as políticas fiscais podem acabar gerando numa economia? Fica aí a questão para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.